Boa noite. Hoje nós temos uma convidada especial. A Ana vai falar com a gente e vai se apresentar e vai contar a história dela. Mas, para quem não me conhece, eu sou Maria Antônia, professora, confeiteira, especialista em pão de mel. E aqui eu ensino para você tudo que é possível para você viver de pão de mel. Então, a nossa convidada de hoje, nós vamos falar sobre a superação da Ana. Eu também tenho muita superação, né, Ana? Nossa, enfim. Mas nós vamos. Eu convidei a Ana porque a Ana tem se mostrado mais nas redes sociais. A Ana tem um jeito todo especial de fazer acontecer o trabalho dela. Então, eu quero que a Ana se apresente e depois a gente vai continuando a nossa conversa. A Ana está aqui, a Ana é lá de Brasília. A Ana vai falar para a gente. A Ana tem uma história muito legal, que o trabalho que ela faz lá em Brasília é uma confeiteira que não foi sempre confeiteira, não nasceu confeiteira como todas nós. Nós tivemos um histórico lá atrás, um trabalho, alguma coisa, e agora nós somos confeiteiras, né? Então, Ana, fica à vontade, se apresenta e conta pra gente aí quem é a Ana. Primeiro, um prazer estar participando dessa live com a Maria Antônia, uma pessoa que eu admiro demais, me inspira há muito tempo. Eu sou a Ana Mouzinho, proprietária da doceria Ana Sweets, vim até com a blusa da Ana Sweets, eu vim aqui hoje. Eu trabalho com doces, tenho uma confeitaria artística e moro aqui em Brasília, na cidade de Águas Claras. Muito feliz de estar aqui, Antônia. Muito obrigada pelo convite. Nós temos várias mulheres aqui que nós precisamos inspirar. As mulheres, elas têm um enorme medo de começar alguma coisa nova, e o medo, a gente sabe, que pode ser uma doença que precisa ser tratada, né? Com psicólogos ou psiquiatras, enfim, com medicações, mas pode ser alguns gatilhos que a gente pode nos ajudar. E quais são esses gatilhos? Pensamentos positivos, aceitar o medo, conversar com a família sobre seus medos. Tem várias coisas que a gente pode fazer para nos ajudar. Se a gente não conseguir se ajudar, aí é caso de procurar um profissional da saúde. Mas a Ana também, como eu, cada coisa que a gente, cada novo trabalho ou cada novo desafio que aparece para a gente tem coragem de. Mas não que a gente não tenha medo, a gente fica inseguro, porque tudo que é novo, o ser humano fica inseguro, porque aquilo é mais difícil de você saber, será que está agradando? Será que não está agradando? Será que está certo ou não? Enfim, é normal do ser humano, mas a gente precisa animar aquelas mulheres que estão com depressão, que estão desanimadas, que elas vêm no meu canal falar, Maria Antônia, mas eu queria começar, mas não consigo, tem alguma coisa que me trava. E aí eu fico colocando aqueles posts lá que é para ajudar alguém. E sempre tem uma ou outra que fala, é tudo que eu precisava ouvir hoje. Então, Ana, conta pra gente o que você tem a dizer sobre isso, como você iniciou na confeitaria, como é que foi a sua transição de carreira, o que você era antes, para você ser confeiteira hoje, como é que foi tudo isso? Então, eu sou formada em Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito, trabalhei muitos anos na área jurídica, mas eu não estava satisfeita ainda com a profissão, eu sentia um pouco a profissão pesada, e eu sempre tive uma relação com os doces desde novinha. Eu assistia muito Norte a Norte, você lembra? Da Ana Maria Braga. Sei. E eu fazia as receitas em casa, eu via as receitas na hora da confeitaria, porque eu ficava assim, vidrada na televisão, para poder aprender as receitas. E trabalhava nos tribunais, defensoria pública, e levando meus docinhos comigo. Sempre fazia como hobby, porque eu gostava muito de fazer doce.
E aí, quando eu me formei em Direito, eu notei que eu não estava ainda satisfeita com a profissão. Fui procurando outros caminhos, aí eu me tornei corretora de imóveis. Até hoje eu sou um pouco, exerço pouca profissão. Tive uma imobiliária. Estava 90% satisfeita, ainda faltava 10%. Foi quando eu me casei, em 2014, e queria muito ter uma outra fonte de renda para ajudar a pagar as contas do casamento, porque casamento, você sabe, né, Maria Antônia, é muito caro. O céu é o limite, né, nesse mundo dos casamentos. Eu queria incrementar minha festa com mimos, com coisinhas bonitinhas. Eu falei, não, eu quero arrumar uma fonte de renda extra para poder finalizar essa festa. Aí eu lembrei dos doces que eu fiquei em stand-by nesse período que eu fiquei atuando no mercado imobiliário, uns 8 a 10 anos, né? Foi quando eu retomei a vender os doces em 2014. Todos os meus clientes da época dos tribunais, da época dos imóveis, ficaram muito felizes porque eles conheciam meus doces já, né? Eu vendia muito, como eu falei para você. E aí foi um sucesso. Em 3 meses, eu estava montando a minha doceria, a Ana Sweets. Olha só. Mas que tipo de doce, Ana, você mais fazia? Porque o pessoal faz bastante o brigadeiro, né? Eu era especializada em brigadeiros. Eu fazia, quando eu comecei, 6 tipos de docinhos só. Depois eu fui aumentando, e aí eu fui crescendo, cheguei a fazer 80 tipos de brigadeiros. Nossa. Foi quando eu ainda quis me especializar mais, aí eu entrei na confeitaria artística. Comecei a me especializar em cursos de designer de doces mesmo, né? Trabalhos em pasta americana, pasta de leite ninho, e aí eu mudei o foco dos docinhos para os doces personalizados, que é hoje o meu grande forte. Olha, mas na confeitaria, Ana, aqui eu falo muito de viver de pão de mel. Mas, por quê? Porque eu queria resgatar essas mulheres que estão começando com o pão de mel, como eu comecei no pão de mel, na cozinha da minha casa, onde eu estou até hoje, por uma opção, né? Eu trabalho em casa, minha cozinha é grande, dá para trabalhar legal, dá para fazer um trabalho legal. Mas eu quero resgatar essas mulheres que estão lá com os pães de mel delas primitivos, né? Com os pães de mel, às vezes tem alguma decoração, ora não tem. Então, eu tenho um sonho de pegar essas mulheres e ensinar elas a valorizar esse tesouro que elas têm na mão, né? Então, por isso que eu falo viver de pão de mel. Por quê? Ensinando elas, porque elas já sabem mexer com chocolate, ou estão aprendendo a mexer, começaram com cobertura fracionada e querem trabalhar com o chocolate. Então, começando esse passo a passo de aprender a lidar com chocolate, de aprender a caminhar, aí vai abrindo leque para os pirulitos, porta-retrato, trufa, enfim, uma infinidade de doces que elas podem completar o cardápio delas, que dá para fazer um kit para um aniversário ou para uma festa, enfim. Então, isso é muito importante. Se ela faz brigadeiro, ótimo, vai precisar do brigadeiro para rechear o pão, o doce, o pão de mel, né? Então, e depois disso, Ana, agora você está com o seu ateliê já, como é que está o processo do seu ateliê? Você já está com ele ou você está na sua casa ainda? Eu estou na minha casa ainda, eu tive alguns imprevistos que atrasaram as reformas, né, no ateliê, mas agora consegui voltar com foco total. Eu tive um probleminha com os armários, não deu muito certo alguns fornecedores, mas agora eu consegui retomar. Eu acho que no máximo em 15 dias, 20 dias, vai estar tudo maravilhoso. E quero te mostrar em primeira mão também, quando estiver pronto lá. Mas, e como que você decidiu? Como é que foi essa coragem de sair aí da sua casa? Porque você já teve coragem para sair e deixar a profissão, né? Que era o seu maior ganho para você ir para a confeitaria.
Foi. E depois você sai da sua casa e vai enfrentar o desafio de pegar um ateliê e uma despesa a mais. Essa questão do medo, ela sempre me acompanhou muito, eu acho que todo mundo, né? Aquela coisa que falam assim, você não pode ter medo. Não é assim, a gente tem medo, né? Igual eu falar, você não pode sentir calor, frio, o medo vai aparecer. Você não pode paralisar a sua vida em função do medo. E eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais trabalhar. Eu comecei na casa da minha mãe, aí eu casei, vim trabalhar na minha casa, e fui indo assim 1, 2, 3 anos. Quando chegou no 4º ano, a Ana Suíça vai fazer 8 anos esse ano, em dezembro. Ah, é? Tudo isso? 8 anos, você acredita? Uau! Passa muito rápido. E aí chegou um ponto que eu não conseguia mais trabalhar dentro de casa, recusando encomenda, era um desespero. Não podia fazer compras, gente, na minha casa, porque a geladeira tinha que ser exclusiva da minha doceria. Nossa. Era uma loucura. A gente sabe como é complicado. As meninas que são confeiteiras aí, elas podem anotar aí para a gente. A casa de vocês também virou um mar de material de confeitaria? Conta para a gente. No YouTube também, porque olha, gente do céu. Então, continuando. É muito desafiador, né? Muito desafiador, muitas noites em claro, porque você precisa se adaptar. A sua casa sempre tem uma rotina, né? Tem os horários de funcionamento que nem sempre, acho que quase nunca batem com os horários da confeitaria, né? Então, é muito desafiador, são muitos medos que a gente enfrenta no começo da profissão. Eu passei por todos esses medos, medo de não saber a receita, a validade, medo se ia dar certo, medo de sair da área jurídica, gente, para ir para a confeitaria, o que vão pensar? Eu sofri muito preconceito quando eu decidi seguir um caminho que me fizesse 100% feliz. Eu precisava, eu sempre acreditei nisso, sabe, Maria Antônia, que a gente tem que estar no local trabalhando feliz. Eu conheço muitas pessoas que não trabalham com aquela alegria, né, que é um fardo ir trabalhar, o trabalho, eu não queria isso para mim. Então, eu decidi assumir esse risco e fui encarando os preconceitos, encarando aquelas caras, né, que as pessoas fazem quando... Como assim? Tribunal pela cozinha? Sim! Tribunal pela cozinha e pela minha felicidade, né? Sim, sim. Então, eu fui encarando. Oi? E aí eu fui encarando, eu fui driblando, eu fui dando a cara a tapa mesmo, e sempre coloquei dentro de mim que eu iria provar que ia dar certo com o meu sucesso, com o meu resultado. Eu tinha esse desafio dentro de mim, e assim eu fui trilhando nesses anos, né? Sim, sim. Ana, eu também passei por isso que você está dizendo, de um certo preconceito sobre a confeitaria, mas por quê? Eu mesma achei que fosse um hobby para mim a confeitaria. Eu não conhecia a confeitaria como eu conheço hoje, para saber o leque de oportunidades que a confeitaria oferece. Então, às vezes a gente fala pão de mel, vou fazer pão de mel, vou fazer brigadeiro. Gente, se vocês conhecerem o quão rico é a confeitaria, o céu é o limite dentro da confeitaria, é uma profissão maravilhosa, sem contar que nos nossos primeiros passos, o que mais nos encanta é você pegar o seu doce, o seu pão de mel que você fez com tanto carinho e entregar para o seu cliente. E quando o cliente fala que gostou tanto da apresentação quanto do sabor do seu doce, gente, esse é o primeiro passo e já é maravilhoso. Esse é o primeiro passo.
Então, você vai encontrar, sim, as meninas que querem entrar e para a confeitaria e tem dúvida, vocês vão encontrar, sim, algum preconceito, mas vocês precisam fazer, talvez, como a Ana fez e como eu fiz, que foi testar receitas, levar para os colegas do trabalho, que a Ana fez a mesma coisa, leva para os colegas de trabalho, começa uma segunda profissão, vai praticando, vai entendendo como é a confeitaria, mas vai estudando. Não é para você fazer o pão de mel seu tradicional e ficar só naquilo. Você pode, porque o pão de mel, ele é um doce inteligente. Por que eu digo que ele é um doce inteligente? Porque ele é um doce versátil que você consegue colocá-lo com várias apresentações. Você consegue vender de várias formas. Ah, Maria Antônia, mas o meu cliente não gosta dele nessa casquinha moldada, que eu falo que é nas forminhas da BWB, que para nós, confeiteiros, nós entendemos. Mas é uma casquinha mais grossa, parece um bombom. E eu gosto mais do banhado, porque o banhado é mais fino, é mais isso, mais aquilo. Mas não existe só isso. Em todas as festas, por conta do sabor do pão de mel, do sabor das especiarias, o quão rico para a nossa saúde, é importante o pão de mel, os ingredientes do pão de mel. Só que tem uma dica para vocês que eu sempre coloco nas minhas redes sociais, que sabe o que é, Ana? O que você tem que fazer, eu vou até colocar o óculos para eu ler aqui, porque eu não gravei tudo, não. Eu já tenho um post lá, gente, que eu adoro esse post. As dicas que você deve fazer imediatamente para faturar com pães de mel. E isso, gente, eu procuro fazer assim, o mais próximo possível disso que eu vou falar para vocês. Preparar uma massa macia e úmida. Pão de mel tem que ter mel, gente. Vai pôr melado? Não sei, você tem que ter um padrão. Você tem que ter um padrão no seu doce. Então, faz com carinho. Se puder pôr mel, se você está começando, vai testar uma receita ou isso, aquilo, beleza. Agora, se você, na sua cidade, você não consegue mel, então tá, então você faz isso. Mas o pão de mel tem que ter mel. Tá? Doce de leite de boa qualidade. Para equilibrar o açúcar na massa, a minha dica para vocês, gente, é colocar o cacau em pó. Então, o pessoal, às vezes as pessoas lembram, fala pão de mel, eles lembram daquele pão de mel industrializado, daquele pão de mel seco. Não é o pão de mel que nós preparamos. Eu não conheci esse pão de mel que eu preparo. Eu não conhecia. Então, investir em forminhas de alumínio para fazer o pão de mel tradicional perfeito, tá? Trabalhe com pão de mel personalizado infantil para casamento, o corporativo, batizado. Padroniza o seu pão de mel. Padronize o seu pão de mel e mantenha a mesma quantidade de recheio, tamanho e formato. Gente, para eu encontrar a quantidade de recheio, de material que eu preciso comprar para atender uma grande demanda, o que é que eu faço? Qual é o pão de mel que o cliente escolheu? Vamos dizer, o 801 da BWB. Aquela forminha 801, que não é o pequenininho, é o médio, eles sabem que é o pequeno. Eu pesei quanto foi de chocolate, quanto foi de doce, quanto foi de massa. O total deu 60 gramas, esse pão de mel. E o que acontece? Você sabendo quanto vai cada forminha dessa, se você pega vou fazer o primeiro pão de mel. Olha quantas dicas, meninas, quantas dicas para vocês. Para você fazer
o pão de mel, o cliente pediu para você 300 pães de mel, como a Ana fez da última vez. Quanto tem que comprar de chocolate? Se você sabe que para você fazer a casquinha e fechar, você vai gastar 30 gramas de chocolate, 31 gramas de chocolate, então você vai multiplicar por 300, certo? Para ver quantos que você vai precisar de chocolate para você produzir aqueles 300 pães de mel. E o doce de leite é a mesma coisa. Então, é muito importante que você faça essa conta no ato para você não ter estoque na sua prateleira, porque estoque não é vantagem para você. É dinheiro que você deixa. E se vencer? Você perdeu? Não pode. Então, tem que prestar bastante atenção. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu não fazia isso. Quando eu comecei a fazer pão de mel, além de eu queimar o meu chocolate, passava mais de 50 graus, o que eu fazia? Eu ia lá, eu tenho casamentos no lugar do bem casado, o pessoal pedia, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava, sei lá, quantos quilos de chocolate, aí faltava, saía correndo buscar mais. Tudo isso é prejuízo, é combustível que você gasta, é tempo que você gasta. E se você compra mais, pode ser prejuízo, que às vezes você não gasta tudo. Então, isso é muito importante. E você divulgar para todo mundo. As pessoas precisam saber que você faz pão de mel, que você faz o melhor pão de mel da sua cidade. Então, isso tudo, você conhecendo tudo isso do seu pão de mel, sabendo o que você tem na mão, vai ficar muito mais fácil de você vender o produto e você não vai ter medo de vender. Aí a gente volta para a venda de novo. Por quê, Ana? A venda na nossa vida tudo a gente vende. E a venda, aqui no nosso caso do doce, é tudo que envolve o doce, né? É a qualidade dele, é como você prepara, é como você vai divulgar. Então, se você tem todos esses cuidados, você tem uma venda mais efetiva. E você não precisa ficar falando, pelo amor de Deus, para o cliente comprar o seu pão de mel, não é? Não fica mais fácil assim para você vender? Aí você coloca uma decoração, melhora tudo isso, né, Ana? Com certeza. Você falou muitos pontos aí importantes que eu apliquei também aqui na minha confeitaria, principalmente da gente se especializar, né? A gente precisa estar sempre buscando, estudando, tendo domínio daquilo que você vende de verdade, né? Quando você se profissionaliza nessa área, seja qual for a área, no caso aqui a confeitaria, é importantíssimo você ter o domínio daquilo, né? E você falou isso, é muito importante, você padronizar o seu produto é muito importante, pesando, ou usando as formas que você comentou, que eu uso, né, também hoje em dia. E eu trabalho hoje em dia, Antônia, com 3 tipos de pães de mel, para poder atender todos os públicos. Eu trabalho com pães de mel decorados, tradicionais, e agora eu estou lançando os mini pães de mel, que está sendo o maior sucesso aqui na Ana Sweets. Então, é tudo padronizado, não tem aquela coisa de você comer um pão de mel de um tamanho, depois você come o pão de mel de outro tamanho, você padroniza. E com isso você vai passando a segurança, né, para os clientes cada vez mais, né? Sim, sim. Agora, Ana, tem também essa questão da padronização, a questão de você faz o cálculo daquela forminha 801, que são de 3 unidades. 3 unidades? 4 unidades. Acho que são 4, isso. 4 unidades a 801. Isso. Se você pegar aquela semi-profissional, vai mais chocolate. Sim. Ela é maior. Mesmo que ela seja a 801, é lógico, que ela seja equivalente a 801, você viu que ela não é reta. Ela ela abre, vazio, muito bom, é vazada, né? Então, aquilo ali,
E já tem abertura, as duas que é semiprofissional. Então, se você for fazer de um cliente ou vários pães de mel, ou você faz em uma, ou você faz na outra. Por quê? Se você fizer o cálculo para essa de 4, vai faltar se você... Fiz o cálculo para usar de 4. Ah, não vou usar de 4, porque a outra, que é a semiprofissional, ela vai me render mais para eu trabalhar. O que é que vai acontecer? Vai faltar ingrediente, porque ela é maior. Tudo isso. Outra coisa também, Ana, é você comprar comprar as forminhas de alumínio para você produzir o pão de mel, o tradicional, de banhar, perfeito. Não deixar ultrapassar muito ali a forma, né? E fica perfeito. Mas se a pessoa não tem como comprar ou como investir na forminha agora, o que ela precisa fazer? Ela pode fazer a massa de bolo num tabuleiro único e cortar. Porque às vezes um cortador pode ser mais barato, mais acessível para ela naquele momento, ou ela pode criar um cortador com uma lata de leite condensado, ou ela vai criar. Então, também é possível, se ela quer fazer o banhado, se você for recortar para banhar, eu vou dizer para você que é legal, pode fazer? Pode. Só que você vai ter um pouquinho mais de farelo no seu chocolate. Fica ruim de você fazer o banho. Outra coisa, o pão de mel, quando nós fazemos ele para banhar, é interessante você fazer agora à noite, deixar ele descansar até amanhã, a hora que você for banhar. Por quê? Isso vai deixar a massinha mais compacta, ela vai ficar mais firme, porque às vezes você tira ela, faz ela hoje, já quer usar, ela está muito fofinha, ela está muito sensível, e isso é prejudicial na hora de você banhar. Ela pode não ficar perfeita. Então, sempre deixa descansar a sua massa. Certo, Ana? Tem esses pulos do gato. Tem. Eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 3 anos fazendo pão de mel com essas forminhas individuais, né? Perfeito. Que a gente compra. Depois da pandemia, né? Nesse período pós-pandemia que a gente está vivendo já há algum tempinho, graças a Deus, a gente não consegue mais manter esse padrão quando você está fazendo grandes quantidades, né? Porque você precisa padronizar. E naquelas forminhas eu acho a coisa mais linda do mundo, mas elas sempre saem com uma irregularidade, né? Então, quando você começa a fazer 50, 100, 300, 500 pães de mel, que eu fiz agora no casamento recentemente, você tem que manter um padrão. Então, eu só saí das forminhas porque eu cresci. Então, acho que foi bom, né? Mas tem casas especializadas, Ana, tem casas especializadas em pães de mel tradicional. E não abre mão, e eu acho perfeito. Só que tem um porém. Você já viu aquelas máquinas que é uma esteira para você banhar doce? Maravilhosa. Eu vi na Fipan, gente. Eu achei maravilhoso aquilo. Então, para quem quer se profissionalizar, gente, que seja em qualquer pão de mel, em qualquer doce, você consegue. É só você pesquisar qual é o mercado que você tem que investir, qual é o equipamento e tudo mais. Então, Maria Antônia, mas como que eu vou produzir em grande escala? Eu já faço o meu pão de mel, mas eu não sei como produzir em grande escala, eu tenho medo da validade. Nós vamos ter na próxima quinta-feira uma live com uma empresa que vai até o seu ateliê ou até a indústria, faz uma avaliação no ambiente, no produto, para ela indicar e orientar como você pode aumentar a sua validade. Primeiro é feita uma entrevista com você, para ele saber o que você quer quanto você quer de validade, onde você vai vender, qual é o clima de onde você vai vender, tem todo um estudo que é feito. Então, essas pessoas, esses meninos,
Eles se propuseram a vir na quinta-feira, aqui na minha página do YouTube e no Instagram e no Facebook, você vê onde é melhor para você, para dar uma aula para a gente. Mas não é para a gente pegar e ficar colocando aditivo ali no nosso pão de mel. Não, gente, não é por aí. É para você que já começou como a Ana, que já tem uma produção grande, e outras pessoas, para elas ter um horizonte aonde ela quer chegar. Ela já pode traçar uma nova meta, né, Ana? Com certeza. Isso é muito. Foi de pequenas metas que eu fui subindo os degraus, né? Que eu estipulava para chegar onde eu estou e para onde eu quero ir, né? Então eu sempre me cerquei de pequeninas metas, né? Que diziam assim: ah, mas isso é tão pouco. Para mim não era pouco. O pouco sempre ia me fazer grande. Eu tenho também muito pé no chão, de estar subindo um degrau de cada vez. E assim eu fui fazendo nesses anos, né? E qual é a ambição da Ana? Onde a Ana, o sonho da Ana, onde a Ana quer chegar? Para mim, o céu é o limite. Não, então vamos ver um sonho mais próximo. O Eu próximo quero. passo da Ana. O meu próximo sonho agora, de imediato, vai ser a concretização do meu ateliê, que está na reta final, que é a realização de um sonho muito grande que eu tinha, e ele está quase pronto. Em seguida, eu pretendo alcançar outras fontes, né, de renda na confeitaria, com outras lojas. Então, eu tenho vários, né, projetos, mas inicialmente o primeiro e grande é agora a reta final do meu primeiro ateliê, que está quase Sim. indo. Olha, tá vendo? Todos nós começamos do mesmo lugar, né, Ana? Todos. Fazendo um pãozinho de mel, fazendo um brigadeiro, fazendo coisas que as pessoas não valorizam, mas gostam de comer, né? Com As pessoas, certeza. elas denigrem a nossa imagem porque você saiu do banco da diretoria de não sei aonde para vender doce. Nada de errado. Eu é que tenho que ver o que é melhor para mim, né, Ana? E também eu percebo o quanto eu posso chegar até as pessoas, o quanto eu posso fazer as pessoas felizes, participar, gente. Nós participamos de momentos únicos na vida do ser humano, que escolhe você para preparar um doce. Você mexe com um sentimento que é a coisa mais pura do ser humano. Então, ser confeiteira é mágico, é maravilhoso. Sem contar que você não pode só querer fazer o doce, não, você tem que enfrentar, como eu estou enfrentando o digital, a Ana está enfrentando uma mudança no ateliê. Não a gente não pode ter medo, ai, Maria Antônia, mas eu tenho medo de gastar muito e não dar certo. Tá bom, vai procurar divulgar o seu pão de mel em porta de escola, em feiras livres, em estação de trem, em construções civil, vários lugares, Ana, que tem a construção civil, a construção civil, aquelas pessoas que trabalham ali, se você montar um ponto ali que todo dia ou de tal a tal dia você vai estar naquele local, é um ponto de venda, é um pontapé inicial. Então, gente, é importante que você crie coragem, como essa mulher que está aqui comigo, poderosa, que está dando um próximo passo maravilhoso. E assim, gente, não para por aí. Conta mais o que tem acontecido aí, Ana. Não, e você falou essa questão do medo, eu vou retomar um pouquinho, porque é importante. Eu sei que tem um monte de gente que está começando agora, como a gente começou um dia, e chega muito em direct para mim, pelo WhatsApp, pessoas que têm medo, né? Medo, medo de fazer uma receita e a receita não render, medo de fazer alguma coisa e não vender. Então, eu costumo sempre dizer isso: você está com medo, vai com medo mesmo assim. Você só não pode não ir. Porque você vai errar. E são com os erros que você vai acertando, que você vai se encontrando, e você vai trilhando, né, a sua história. Sim.
Eu enfrentei ao longo desses anos 3 grandes medos, sabe? Eu comecei primeiro com o primeiro grande medo que eu tive foi o que as pessoas iam pensar de eu largar a carreira jurídica para a confeitaria, né? E eu fui domando esse medo. Não foi fácil, nunca é fácil, né, Maria Antônia? A gente fala assim como se o medo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é. Dói sentir medo, né? Mas você vai. Eu tenho um grande segredo que eu aplico nos medos que surgem ao longo da minha vida. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou cristã e eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Então, todos os medos que aparecem na minha vida, eu peço ajuda dele, e com a ajuda dele a gente consegue. A gente vai domando, né, os medos com conhecimento e com a fé em Deus, no meu ponto de Sim. vista. Então, foi assim que eu fui vencendo os medos. O segundo medo que eu me deparei, que foi uma coisa assim também muito difícil, a gente tem muito medo de precificar os nossos produtos de maneira correta, justa e coerente, né? A gente tem medo das pessoas acharem caro, a gente tem medo das pessoas não comprarem. Por isso que eu estou vendo que tem pessoas ali no meu Instagram que estão começando agora. Elas têm esse medo também, porque eu também já tive, né? Então, eu domei esse medo quando eu decidi. O meu marido, Maria Antônia, eu não sou muito de números, não, sabe? Eu não gosto muito de cálculos. Essa parte sempre foi a dele. Mas chegou um ponto que eu falei assim: não, eu quero saber também. É uma coisa que eu preciso dominar. Foi quando eu decidi aprender, mesmo sem gostar, né? Sim. Eu adquiri um curso que foi um investimento, é um curso bem conhecido e tem um valor bem alto. Me dediquei e dominei a precificação. Quando você domina a precificação, eu acho que assim é uma libertação no mundo da confeitaria, né? Porque Sim. você começa a cobrar com a certeza de que aquilo realmente vale o que você está cobrando. Sim. Então você Ainda mais você agora, Ana, abrindo o ateliê, vai ter sim, mais despesas, tudo vai mudar, tudo, porque você saiu da sua casa, que vamos dizer que você não pagasse aluguel, mas deveria ser considerado, né? Mas agora você vai para um local porque você vai precisar realmente usar essa sim, precificação a mais próxima possível da sua realidade. Porque às perfeito. vezes a mulher que trabalha na cozinha da casa dela, o que, que ela vai fazer? Ela não vai achar que ela precisa tirar o aluguel e ela pode fazer um valor menor do doce, né? Sem Ela dúvida. pode passar um orçamento para o cliente menor do que o seu. Sim. Agora, você tem um ateliê, você tem contas a pagar, você tem funcionários para pagar, é diferente. Não dá para você cobrar os mesmos 2, 3, 5 reais de um doce da mulher que faz em casa, Sem dúvida, sem dúvida. né? E saber colocar o preço certo, para mim, foi um divisor de águas na minha profissão. E aprender, porque junto com você aprender a precificação, colocar o valor justo nos seus produtos, vem o medo que você doma de dizer não, não, né? Sim, Você pode fazer pela metade do preço? Não. Você pode, sou amigo, sou, sei lá, da família. Não acontece muito isso comigo, graças a Deus. Minha família são extremamente incentivadores na minha profissão. Sempre tive muito apoio de todos eles. Minhas irmãs, meus pais, meu marido, tios, que estão aqui também, que eu estou vendo. Então, quem vem com essas propostas não está valorizando o seu trabalho, né? não. É o seu ganha-pão. Então, como é que você vai fazer de graça? Como é que você vai fazer metade do preço? Então, você tem que falar não. Então, eu aprendi a dominar também esse medo com muita tranquilidade, muita educação, de forma muito gentil.
e a gente vai cada vez mais se mostrando, né, se valorizando e colocando tudo de forma muito profissional, né? Sim, sim. Ana, todas nós que resolvemos empreender, a partir do momento que você cria coragem para empreender, para fazer algo que não é do seu dia a dia, e você vai falar: não, eu vou viver disso, eu quero isso para minha vida. A partir do momento que você fala isso, o empreender exige muito mais de você no caso de você ser um CLT. O CLT, gente, eu trabalhava em banco, era sofrido demais. Era meta da meta da meta. Não que aqui a gente não tenha que ter metas, nós temos sim que ter metas e nos dar metas, mas é muito mais desafiador você empreender. Então, nós estamos aqui fazendo uma live, hoje nós só estamos conversando, mas nós estamos tendo custo. Quando a gente abre para ensinar vocês em uma live, ensinar um doce, o custo é outro. Então, tudo tem custo. E, às vezes, as pessoas acham que porque nós estamos aqui fazendo isso, nós estamos no início de uma carreira dentro do digital, porque a gente quer chegar a mais pessoas, encorajar muitas mulheres que eu encontrava na sala de aula, e hoje nem sempre é possível, você vai encontrar aqui na minha cidade, mas o que eu encontrei na sala de aula, as mulheres precisando de uma palavra amiga, precisando de uma profissão, precisando de coragem para ela iniciar uma outra vida, uma outra situação, a gente não consegue se não for no digital. Por isso que eu resolvi, Ana, vir para o digital. Só que a gente vem para o digital e as pessoas confundem. Dentro do digital também tem várias linhas para você seguir. Ou eu só faço vídeo para o YouTube de dar receitas, é um tipo de remuneração, tá? Sim. Agora, ou eu resolvo vender cursos ou ensinar pessoas mais distantes, mas não é só fazer receita, e sim montar toda uma estratégia de como começar, de como preparar, de como tudo, para começar do zero. É diferente, é muito diferente de você ficar colocando receita toda hora. A gente sim vem para cá, no meu nicho, no meu subnicho que eu escolhi, o nicho confeitaria, eu escolhi o subnicho pão de mel. Porque se você for no meu Instagram desde o começo, eu faço N coisas. Nós fizemos, eu e a Érica, nós fizemos bolos de casamento, de pasta americana, acho que tinha 4 andares. Então, eu consigo, eu sei fazer um monte de coisa. Só que assim, tudo tem custo, e para eu chegar aqui no digital e falar para você que eu quero te ajudar no pão de mel, é porque eu quero te ensinar o pão de mel. Eu não quero ficar vir aqui, eu ensinar pão de mel para você, pegar e dar uma receita para você. Não é isso. Não é esse o propósito. Então, as pessoas precisam entender um pouquinho de como funciona. Por isso que, às vezes, eu não coloco toda hora receita, mas eu tenho receita no YouTube de pão de mel, de bolo de maçã, de brigadeiro. Aqui nessa página do Instagram também tem. Então, tem várias vertentes, em várias páginas que eu tenho alguma coisa, mas o meu foco não é ir para o YouTube e ensinar receita todos os dias, que tem mestras excelentes que estão lá ensinando o melhor. Só que ela escolheu viver daquilo para o YouTube remunerada. No meu caso, não é esse o caso. No meu caso, eu quero ir mais além, é um outro tipo. Por isso que, às vezes, eu não posso te atender em determinados pedidos. Eu estou até meio que justificando algum ocorrido aqui na página, mas, assim, não é maldade. Às vezes você vê um vídeo nosso aí na página
E eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila para ensinar. Eu sou professora, por isso que eu gosto de ensinar. E às vezes eu faço um vídeo explicando no detalhe para que você, quando começar, começa certo, porque a hora que você pegar a prática não tem erro. E aí a gente tem um comentário meio que maldoso na nossa página por conta da forma que você faz o vídeo. Gente, eu tenho coragem de estar aqui. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou ensinando tantas mulheres que você que só vem visitar não tem noção das quantas pessoas eu ajudo. E eu tiro de uma depressão e a gente conversa. Às vezes a pessoa está em crise, está doente, está com câncer, está com um monte de coisa. Elas vêm aqui conversar. E ela, Maria Antônia, aquele vídeo que você fez assim, eu nunca imaginei que era desse jeito. Por isso que o meu pão de... Então, tudo isso é conteúdo para quem precisa. Então, se não foi útil para você, tudo bem, passou. Aí você vai ter certeza que vai ter outro conteúdo que você vai gostar, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu tenho coragem de vir aqui na rede social, colocar minha cara, contar minha vida, quem eu sou, de que eu vim da roça, que da roça eu vim para o banco, que eu lutei demais para eu ter minhas coisas e que hoje eu já investi muito e nós temos que investir muito para estar onde a gente está. Não é de graça, né, Ana? E a Ana, lá no ateliê dela, porque ela escolheu, ela ainda está numa outra fase, nada impede a Ana de vir para o digital, mas a Ana escolheu um outro subnicho da confeitaria, que é montar o ateliê dela, produzir doces, atender eventos, atender os clientes dela, e ela vai ter um perfil de atendimento ali naquele ateliê. É um outro, gente. Então, a gente tem que procurar entender, aceitar a escolha de cada profissional. Por isso que assim a gente consegue fazer com que o outro, com que um preencha o espaço que está faltando para o outro. Nós somos seres humanos e a gente tem que se ajudar, e não a gente vir aqui e fazer uma crítica que meu Deus, eu fico com pena, porque no meu coração eu sei o meu propósito e eu sei o que eu quero. Tanto é que a Ana também tem os problemas dela ali, que você faz um bolo para mim de graça, você faz não sei o quê, que ela acabou de falar. Então, gente, a gente faz sim caridade, a gente dá sim alguma coisa quando é possível. Mas o nosso intuito é muito maior do que isso, né? Verdade. Muito maior. Até porque também é um prazer quando a gente pode fazer essas doações, né? Sempre que é possível, é importante também. É uma forma de você divulgar, se você puder também, né? Eu já fiz muito, me arrependi de algumas, porque não deveria ter feito, outras não, outras foi muito importante para mim. E você falou tanta coisa interessante, porque eu vi o que aconteceu esses dias na sua página. As pessoas parecem que sempre querem mais, né? Você dá a mão, que é um braço, você dá o braço, que é o corpo todo, né? E eu acho, a própria palavra de Deus fala muito isso, né, Maria Antônia? A boca fala o que o coração está cheio, né? Então, se a pessoa ela vai falar aquilo que não agrega, que ofende, infelizmente é uma pessoa que precisa tratar mais as suas feridas, né? E como a gente pode melhorar tudo isso, Ana? O que você aconselha para a gente melhorar? Você melhorar para os seus clientes, o que você quer fazer aí para os seus clientes? Você já está montando um ateliê, você vai ter uma estrutura melhor para você atender os pedidos desses seus clientes, organizar melhor, porque se nós temos um ambiente adequado, consegue se organizar, tudo flui, você tem um faturamento melhor, você consegue pegar mais pedidos, ao invés de ficar vendendo um por um, né? Então, como que você acha que você pode melhorar aí para o seu cliente? E depois eu quero que você me conte o seu convite aí que você teve de empreendedora, tá?
Não vai Tá passar em bom. branco, não. Conta aí para mim. Então, primeira coisa, a gente tem que otimizar cada vez mais a linha de produção, né? Uma produção, ela precisa de planejamento. Segunda-feira é dia do quê? Terça-feira é dia do quê? Quarta, quinta, todos os dias. Segunda coisa, eu estou precisando muito de uma colaboradora, já estou providenciando, eu vou ter agora uma pessoa para me ajudar. A princípio, uma pessoa, mas conforme for, vai ter que ser duas. Eu estou estudando isso ainda. E mão na massa, né? Sim, mão na massa. Nós temos que formar nossos substitutos e não ter medo de ensinar. Porque você ensinando, você não precisa ter medo, você vai estar ajudando aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa vai estar ali e não saiba aproveitar a oportunidade que você está dando, mas faça, tente arrumar alguém de confiança, que seja seu substituto, para quê? Uma hora que você precisar ir num evento, Exatamente. Que a mulher empreendedora precisa participar dos eventos importantes dentro da confeitaria ou na sua cidade, porque na cidade tem, lá na igreja, tem um evento que a Ana vai participar e vai contribuir com X. Quem é? Ah, é a Ana do ateliê, Ana Sweets. Toda chique. Então, gente, não ter medo, não. É enfrentar, sim. É enfrentar e fazer o melhor. Aqui, no meu caso, eu quero cada dia entender melhor desses quadradinhos que a gente está falando, entender muito mais dessa rede social, para eu ir muito longe, para eu chegar muito longe, ajudando pessoas. Então, aí, Ana, o que você, dentro de tudo isso que você falou, os medos que você enfrentou, os desafios que você está enfrentando na reforma e na montagem do seu ateliê, e todos esses clientes, esses pedidos grandes, aí tem algumas novidades que você enfrentou aí e que você está encabeçando na cidade. Como é que é? Conta isso para nós. Então, eu falei dos medos, eu estou vivendo o terceiro medo atualmente, que foi justamente me desprender dessa zona de conforto que é você trabalhar em casa, você ter uma rotina, um tipo de rotina, e você abrir mão disso tudo para começar a viver o novo, né? Que é no ateliê. E eu estou indo com medo mesmo, a gente fica com dúvidas, vários pensamentos sondam a nossa cabeça quando a gente está diante do novo, mas eu acredito que as vantagens são sempre tão maiores que você vai dominando, né? E nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer parte aqui em Brasília eu acho que até eu tenho uma conselheira que está também aqui no Instagram, aqui chama CMEDF, é o Conselho de Mulheres Empresárias do Distrito Federal. E eu fui convidada para fazer parte desse conselho, me tornei uma conselheira, e isso tem me feito muito feliz, porque tem aberto muitas portas, né, também para mim. Então, eu fiz agora eventos grandes, né? Temos outros também na expectativa, e agora eu também faço parte desse conselho. Também estou abrindo, antes de eu abrir o meu ateliê, que está na reta final, eu não sei se eu aproveito a sua live para falar mais uma novidade. Eu acho que eu vou aproveitar o prestígio, né, que as pessoas estão dando ali no Instagram e aqui no YouTube. Antes de eu abrir o meu ateliê, que está na reta final, eu estimo aí 15, no máximo 20 dias para conseguir já instalar, eu já abri uma outra loja no delivery. Eu comecei também agora com uma plataforma no iFood. Então, vocês que estão me vendo aí de Brasília vão encontrar a Ana Sweets também lá no delivery agora. E está bombando, Maria Antônia. Estou super feliz em relação à minha parte profissional, né? Olha,
Que legal, Ana. Isso é muito importante, isso é muito bom. A gente tem sim que aproveitar as oportunidades. Eu costumo dizer que a oportunidade ela bate na nossa porta, mas ela não puxa a maçaneta para entrar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ajudar a oportunidade a entrar na nossa vida e aproveitar essas oportunidades, né? Mas, Ana, olha, nós já estamos falando aqui um bom tempo e eu quero agradecer você e quero que você diga aí qual é a sua palavra final. Eu, de coração, fiquei muito feliz com o seu convite, de você estar aqui, de você empreender em todas as frentes aí. Eu queria muito, muito que vocês a conhecessem, por quê? Para que vocês também tomem atitude, vejam o que você pode fazer de melhor para a sua vida, porque só você pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, e a Ana é um exemplo para a gente. Primeiro, que pena, para mim estava passando só 10 minutos, gente, já estamos aqui há 1 hora, é isso? Nem parece. Eu quero te agradecer, eu não comentei que eu cheguei até você vendo um vídeo no YouTube, eu estava no Instagram, aqueles vídeos que aparecem para a gente. E aí me chamou a atenção os pães de mel, porque eu estava me especializando naquela época no meu pão de mel. E aí eu vi aquela vozinha doce, meiga, acolhedora que você tem. Eu falei, gente, que gostoso ficar ouvindo essa. Era uma live. Você estava divulgando alguma live, eu corri lá na sua página para ver, vi a live toda, me encantei com o seu conteúdo. Eu apliquei várias dicas que você dava naquela época e dá até hoje, serviu muito para a minha trajetória, como a questão de você ir com medo mesmo, a questão de você fazer um pão de mel de qualidade, e isso eu fui aplicando, né, na minha vida e vou continuar, porque a gente nunca chega no patamar, a gente tem que estar sempre, né, buscando mais. Então, eu te agradeço muito. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa live. Você sempre foi uma inspiração para mim e hoje eu estou aqui com você. É um grande prazer. Ah, obrigada. Obrigada a todo mundo no Instagram que está ali. Não pude dar um beijo em cada um, porque são bastante pessoas que eu vi já aparecendo. Aqui no YouTube também. É um prazer, Maria Antônia. Conta sempre comigo. Na hora que eu inaugurar o meu ateliê, eu quero que você faça também uma live comigo para você ver lá. Você faz parte desse sonho. Eu quero que você veja. Vamos sim, porque é interessante a gente mostrar todo esse processo, porque nós temos casas, Ana, talvez você... não sei se você conhece, mas nós temos as casas de pães de mel ou cafeterias que elas se aperfeiçoaram aí no pão de mel, cone e acho que tem os bolos, né? Os bolos de pão de mel, gente. Então dá muito bem para a gente viver sim de pão de mel, isso que eu prego, e isso que durante todo esse tempo eu vou passar para vocês. Então, nós estamos agora, na próxima semana, a gente vai ter um evento aqui no canal. Então, eu quero que vocês participem, para vocês perceberem o quanto é importante você olhar o pão de mel diferente desse que você sempre conheceu, né? E a Ana já está inovando os dela, e aqui dá para a gente fazer muita coisa. Então, você só quer casamento, então vai ter pão de mel para casamento. Você só quer para batizar, trabalhar na igreja, vai ter para batizar. Enfim, gente, tem um leque imenso. Muito obrigada a todos vocês que participaram, as amigas da Ana, as tietes da Ana, né, Ana? As minhas também. Fiquem com Deus, participem sempre. E espero que nós tenhamos contribuído, né, Ana, com algumas decisões aí, né? Tomara que todos tenham gostado e a gente tenha agregado, né, nessa noite de terça-feira, na vida de cada um de vocês, levando doçuras, né? Ana, boa sorte para você aí na sua trajetória. Vai ser um sucesso tudo isso que você está fazendo, essa mulher empreendedora, esses desafios novos aí que está chegando. Parabéns para você.
Você é muito capaz, tenho certeza que vai tirar de letra, né? E vai fazer um trabalho muito legal aí na sociedade do Distrito Federal. Espero você aqui em Brasília um dia, viu? Ah, sim, não, a gente se visita sim. Eu já tive aí, mas a gente faz uma visitinha, vamos na inauguração do ateliê ou depois, Com certeza. né? Quem sabe dá certo. Vamos a gente tem que mentalizar que vai dar certo. Exato. Beijo, Ana. Tudo de bom. Muito Beijo, obrigada. querida. Muito obrigada, viu? Tchau.